vamos comentar aqui algumas questões sobre tipos de setores censitários. Pegamos aqui a apostila disponível de conhecimentos técnicos, ela está disponível no site da CESP. E vamos lá. Setor censitário é o local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. O setor censitário ele é dividido em duas categorias, área urbana e área rural. É importante saber aí a diferença dessas categorias, com certeza vai cair na prova tanto de recenseador quanto na prova de supervisor. Quem for fazer aí as duas provas já estuda para os dois. Situação: área urbana de alta densidade de edificações, área urbana de baixa densidade de edificações e núcleo urbano. Esse núcleo urbano são aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 quilômetro ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, que é o famoso loteamento, conjuntos habitacionais, condomínios. Decora aí essa parte núcleo urbano, que eu acho que pode ser que caia na prova. E a área rural, que se divide em duas categorias. Aglomerado rural caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. E a área rural, que é áreas de uso rural, caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Decora aí, falar em estabelecimento agropecuário é área rural. Depois de dividir nessas duas categorias, agora nós vamos ver os tipos de setores censitários. Primeiro, setor não especial. É um setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Aglomerado subnormal. É a forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas, e em geral caracterizado por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. É bom a gente dar destaque a esse aglomerado subnormal, que eu acho que vai cair, que é a famosa favela. Na mídia, o nome mais comum é favela, mas também pode ser grotão, invasão, alagado, vila, bairro, dependendo do lugar e de quem fala. Todo mundo deve ter uma ideia do que significa na prática. Aglomerado subnormal é o termo aplicado pelo IBGE para designar um recorte territorial caracterizado por moradias construídas fora do padrão legal. Dificuldade de acesso a serviços básicos e padrão urbanístico diferente daquele da cidade à sua volta. O que caracteriza um aglomerado subnormal? Moradias construídas sem permissão legal em terreno público ou privado, situação que pode ser regulamentada posteriormente. Padrão urbanístico desordenado manifestado em ruas irregulares, lotes e terrenos desiguais, ausência de calçadas.
ausência ou precariedade de pelo menos um dos 4 serviços básicos: abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, esgotamento sanitário. E agora temos mais 3 tipos de setores censitários: quartel e base militar, que é um setor de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento, acampamento, que é um domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é uma instalação improvisada, normalmente com barracas, tendas, e ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. E temos o setor com baixo patamar domiciliar, que é um setor que abrange baixa quantidade de domicílios, onde não foi identificada a presença de domicílios. E por fim, temos o agrupamento indígena, um setor censitário que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes. E a unidade prisional, que tem que abrigar mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital, ILPI e ACA, que é a Instituição de Crianças e de Idosos, é o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenham, cada um, mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do PA, projeto de assentamento, que é o setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. E o agrupamento quilombola, que é o setor censitário que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas, residentes em uma ou mais moradias contíguas. É importante saber esses tipos de setores censitários porque cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Tem agrupamentos indígenas que muitos índios não sabem falar português, aí às vezes precisa de um guia, de um intérprete, para fazer a pesquisa. Agora vamos comentar aqui algumas questões desse assunto que caiu nas provas de supervisor e de recenseador do Censo Experimental de 2019 e de 2020. Vamos lá, primeira questão. Forma de ocupação ilegal de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas, e em geral caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. A definição acima refere-se a que tipo de setor censitário? Aquele que a gente mais destacou, né? Letra D, aglomerado subnormal, a famosa favela. Essa é uma questão que eu acho que provavelmente pode cair, viu? Próxima questão. Setor com baixo patamar domiciliar é um tipo de setor censitário que? Vamos pelas alternativas. Letra A. É comum e não se enquadra em nenhum outro tipo de setor censitário. Não é a resposta, isso aí é o não especial. Letra B. Conta com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. Também não é, isso aí é o Agrovila do PA. Letra D. Conta com instalação administrada por um comando das Forças Armadas. Aí é o quartel, também não é a resposta. Letra E. Existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas. Também não é. Aí é agrupamento dos quilombolas. Então a resposta é letra C. Abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Próxima questão. Caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. A definição acima refere-se à situação dos setores censitários.
Aí a gente já eliminaria núcleo urbano, que núcleo urbano é quando tem loteamento, condomínio. E é a letra B, aglomerado rural. Eliminaria também a letra D, área rural, que tem que falar em estabelecimento agropecuário. Falou em estabelecimento agropecuário, é área rural. E também não seria área urbana de alta densidade nem de baixa densidade. E tem que estudar bastante aí, colocar na mente esses termos aí para não confundir, porque são muito parecidos. Essa área rural, aglomerado rural, para não confundir o que cada um significa. Próxima questão. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. A definição acima se refere a qual tipo de setor censitário? Letra E, setor com baixo patamar domiciliar. Eu acho que é uma questão que provavelmente vai cair, esse setor com baixo patamar domiciliar. São dois setores que eu acho que vai cair na prova. Esse setor com baixo patamar domiciliar e o aglomerado subnormal, que é a famosa favela. Próxima questão. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizada pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. A qual tipo de setor censitário a definição acima se refere? O próprio enunciado já diz, né? Projetos de assentamento. Letra B, Agrovila do PA, projeto de assentamento. Última questão. Cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. Deste modo, estabeleça a correta correspondência da coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá. Coluna 2. Primeira. Área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes desabitadas, entre outras. Aí é 2, área urbana de baixa densidade de edificações. O próprio enunciado já diz, né? Segundo, área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. O que é que eu falei? Falou em estabelecimento agropecuário é o quê? É o 5, área rural, exclusive aglomerado. Próximo, aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas. Loteamento, condomínio. Aí é o 3, núcleo urbano. Próximo, área urbana com alta densidade de edificações. É o 1, já está dizendo no próprio enunciado. Último, caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distâncias entre si não mais que 50 metros e separados das cidades e vilas em mais de 1 km, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Isso aí é o aglomerado rural. Resposta letra E, 2, 5, 3, 1, 4.